Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Estamos aqui agora para uma revisão da primeira etapa da OAB, certo? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Azan, Bruno Azan é meu Instagram, e a nossa matéria aqui do dia é o direito do trabalho. Beleza? Então, vamos lá fazer uma revisão. Lembrem que o objetivo aqui desse curso é uma revisão rápida. Nós temos uma carga horária para fazer uma revisão dos principais pontos da matéria, né? E eu separei, vocês vão perceber aí na apostila, eu separei para vocês as matérias, os tópicos mais importantes, e em alguns deles nós vamos puxar informações a mais, ou seja, o bônus. Porque aqui, como o nosso objetivo é no menor tempo possível falar o máximo de matéria, né, inserir o máximo de assunto, então eu peguei algumas questões que permitem que a gente saia um pouquinho daquela questão para apresentar informações complementares, ok? E, por último, antes da gente começar, vocês vão perceber também que eu deixei o nome do tópico de cada questão e na frente tem subitens, ou seja, cada questão já tem o assunto pré-estabelecido para facilitar o estudo. Vou mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Vai lá na tela para mim. Beleza? Então, olha lá. Então tá aqui, ó, percebam. Contrato de trabalho, estão vendo? Nulidade, teletrabalho e aprendizagem. Então, o tema principal aqui desse tópico é o contrato. E aí tem uma questão sobre nulidade, uma questão sobre teletrabalho e uma questão sobre aprendizagem. Então, assim fica mais fácil para que vocês possam estudar. Então, a ordem é essa: a primeira questão, a segunda questão, a terceira questão, seguindo nessa ordem, respectivamente, nulidade, teletrabalho e aprendizagem. Vamos começar aqui com uma questãozinha de nulidade, certo? Questão 1 aqui, ó. Vamos dar uma lida. Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada como atendente em uma loja de conveniência, trabalhando numa escala de 12 por 36 de 19 a 7, com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala está prevista em acordo coletivo assinado pela loja com o sindicato. A empregada teve a carteira assinada e tem como atribuições auxiliar clientes e receber pagamentos, etc. Diante do quadro apresentado, marque a correta. A hipótese na letra A: se trata de trabalho proibido. Letra B: o contrato é plenamente válido. Letra C: a situação retrata caso de atividade com objeto ilícito. E letra D: por ter 17, Vera fica impedida de trabalhar na escala 12 por 36, devendo ser alterada a jornada. Certo? Então, pode voltar aqui para cá. Então, veja só a ideia central dessa questão. A ideia dessa questão não é discutir a jornada 12 por 36, que inclusive foi celebrada em acordo coletivo. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho dessa jornada, lá no tópico de jornada de trabalho. Mas aqui o importante e o foco da questão é a idade da empregada, no caso, a Vera. Ela tem 17 anos. Com 17 anos, a pessoa pode trabalhar ou não pode trabalhar? E, trabalhando, existe alguma restrição que faça com que esse contrato não seja válido? Certo? Então, esse é o foco da questão. Então, vamos lembrar que nessa questão, né, como o tema que eu coloquei para vocês de nulidade, vou colocar nesse quadro aqui para ficar mais fácil, então vem comigo. Nulidade. Vocês vão ver na doutrina chamada teoria das nulidades trabalhistas em que esse aspecto vai ser abordado. Essa é uma rara questão que aborda mais doutrina do que lei ou jurisprudência, mas é um tema doutrinário muito comum na prova da OAB. Então, eu quero lembrar com vocês o seguinte, olha que simples. Vocês lembram que para que o empregado tenha relação de emprego, para que o vínculo de emprego seja formado, nós precisamos dos chamados pressupostos da relação de emprego, lembra? Então, eu vou colocar aqui separado só para que vocês visualizem a premissa dessa questão. Então, de um lado, eu vou colocar aqui, ó, pressupostos da relação de emprego. Vou colocar um traço aqui, que já já a gente vai mudar para uma outra coisa. Lembra dos pressupostos da relação de emprego? Vou colocar aqui, inclusive, os artigos para a gente não esquecer. Ó. 2º e 3º da CLT. A relação de emprego ela é formada pela presença de 5 pressupostos que nós encontramos lá nos artigos 2º e 3º. É o famoso SHOP. Vocês lembram disso? Ó? SHOP. Põe comigo. S-H-O-P-P. O SHOP
são os 5 pressupostos para a formação da relação de emprego. Vocês lembram quais são? Vamos lá, vamos puxar a setinha aqui. Subordinação. Ou seja, para ser empregado, né, para que a relação de emprego exista, o empregado precisa ser subordinado. Fechou. O H é o que mesmo? O H é a habitualidade. Depois vem o O, onerosidade. Aí, o próximo P, pessoalidade. E por último, o último P é a pessoa física. Vou pôr aqui para ficar no espaço. Veja só. Então, se você pegar lá no artigo 2º e 3º da CLT, vocês vão encontrar que para a relação de emprego existir, precisamos de subordinação, empregado subordinado, de habitualidade, o trabalho tem que ser habitual, ele chama de não eventual, mas habitual e não eventual é a mesma coisa, ou seja, tem que ter regularidade. Onerosidade, o empregado recebe algo em troca. Pessoalidade, o contrato é personalíssimo com a figura do empregado, ou seja, o empregado é insubstituível. E o último P é a pessoa física. O empregado tem que ser pessoa física. Lembra que o empregador não precisa, ele pode ser pessoa física ou jurídica, mas o empregado tem que ser pessoa física. Bom, isso tem a ver com a questão? Nada ainda, mas vou chegar lá. Aqui aproveitando o gancho para dar uma informação a mais, para a gente não esquecer disso. Esse é o básico. Lembrem que, para que a relação de emprego exista, nós precisamos desses pressupostos, não é isso? Bom, agora, lembra comigo, eu falei 3 vezes isso. Vamos ver se vocês lembram da palavra. Para que a relação de emprego exista, eu preciso dos pressupostos. Então, esses pressupostos fazem com que a relação de empregos exista. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. Existência. Certo? Ela existe. Ela existe se os 5 pressupostos estiverem presentes. E lembra que tem que ter os 5, hein? Se faltar um deles, a pessoa já não é empregada. O vínculo não é de emprego. Então, a relação não é mais a relação de emprego. Passa a ser uma relação de trabalho genérica. Certo? Bom, agora, vem comigo. Existem alguns outros pressupostos que a doutrina costuma chamar de elementos jurídicos formais. Vou colocar esse nome aqui, ó, aqui do lado. Elementos jurídico formais. Preocupa com o nome não, porque vocês conhecem. A doutrina adora colocar nome difícil nas coisas. Os elementos jurídicos formais vocês conhecem do direito civil, provavelmente, quando vocês estudam aí contrato, certo? Que seria? São 3 aqui básicos. Para que o contrato seja válido, né? Porque aqui nós estamos falando de relação de emprego e contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um tipo de contrato. 3 elementos a gente tem que colocar aqui para chamar a atenção. Primeiro, vê se vocês lembram desse aqui, ó. Agente capaz. Esse é o primeiro. Segundo, eu não vou usar a ordem que você deve estar imaginando, não. Você deve estar pensando agora em objeto lícito, eu vou pular essa ordem, vou colocar aqui. Forma prescrita em lei ou não proibida. Não proibida. Deixa eu diminuir isso aqui, fica melhor. Forma prescrita, põe aqui debaixo. Ó. Não proibida. E por último, terceiro, objeto lícito. Veja só. Então, esses são elementos, né? Você tem, claro, também a livre manifestação de vontade, mas se você pegar lá no direito civil, no Código Civil, vocês vão ver que eu preciso de um agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida na lei, por lei, certo? Então, a forma não proibida ou então a forma que está prescrita na lei. Esses 3 elementos são chamados de elementos jurídicos formais. E o que eles diferem aqui em relação aos pressupostos da relação de emprego? Porque, como eu disse, a relação de emprego é para a existência. Os elementos jurídicos formais entram na chamada validade do contrato. Então, põe aqui, validade. Para que o contrato de trabalho seja válido,
eu preciso da presença desses 3 elementos, certo? Então, para a relação de emprego existir, pressupostos, SHOP, 5 pressupostos básicos lá na CLT. Para que a relação de emprego ou contrato seja válido, eu preciso dos elementos jurídicos formais, agente capaz, forma prescrita ou não proibida e objeto lícito, certo? Em relação ao agente capaz, eu chamo a atenção de vocês aqui para o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, certo? Vocês precisam lembrar, é só pegar o artigo 7º, inciso 33, que vocês vão encontrar as informações necessárias. Eu vou até abrir o meu aqui, ó, para auxiliá-los. Aí vocês já podem acompanhar aí se quiser. O artigo 7º da Constituição, no inciso 33, lá no finalzinho do artigo 7º, ele fala o seguinte, eu vou pegar meu aqui. Aqui. Lá no final. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e qualquer trabalho a menores de 16, salvo como aprendizes a partir dos 14. Então, pensa comigo. Agente capaz, aqui pensando no empregado, ok? Então, o que ele fez? Olha o que ele fez. Ele falou que menor de 14 anos não pode trabalhar, certo? Menor de 14 não pode. Vamos pôr um X aqui. Ó. Mas ele disse que a partir dos 14 você pode trabalhar, mas tem que ser como aprendiz. Aprendiz. Então eu vou pôr o X aqui para ficar parecido. Ó. Menor de 14 não trabalha. A partir dos 14 pode ser aprendiz. Com 14 ou 15 ou 16 e para cima pode ser aprendiz. Beleza. A partir dos 16, você já pode ser um empregado. Normal, não precisa ser aprendiz, não. Empregado. Mas com asterisco na frente. Ó. Põe asterisco aí. E por último, claro, a partir dos 18 anos, está tudo livre. Pode ser, obviamente, já é maior de idade. Então, empregado normal. E aí o que ele diz? Menor de 14 não pode trabalhar. Maior que 14 pode trabalhar como aprendiz. Menor de 16 pode ser empregado com asterisco. E maior de 18, empregado normal. O que é o asterisco? Vocês perceberam que ele falou que o empregado pode trabalhar, pode ficar aí na tela, com 16 anos de idade? No entanto, existem restrições. Esses são os asteriscos. Ou esse é o asterisco. Existem restrições. Por exemplo, a Constituição fala, não pode ser trabalho noturno, não pode ser trabalho insalubre e não pode ser trabalho perigoso. Então eu tenho aqui uma restrição. Empregados podem ter 16 anos ou mais, mas eles não podem trabalhar à noite de forma com insalubridade ou periculosidade, ok? É uma proibição. Vocês lembram que a empregada da nossa questão, ela tem 17 anos, ou seja, ela é maior que 16, mas menor que 18. E se ela tem 17 anos, você lembra o horário que ela trabalhava? Ela trabalhava à noite, ela trabalhava durante a madrugada, ou seja, ela se enquadra aqui, ó, no trabalho noturno. Então ela não poderia trabalhar à noite. É proibido trabalhar à noite o menor de 18 anos, ok? Então, o artigo 7º, inciso 33, te faz lembrar que existe essa irregularidade aqui, ok? Essa irregularidade, que ela não pode trabalhar à noite. No entanto, certo? Temos a segunda parte, que é o objeto lícito. A forma prescrita ou não proibida, o direito do trabalho não exige formalidade contratual. Então a gente tem que preocupar muito com isso. Mas o objeto lícito, sim. A questão aqui é saber diferenciar o que é objeto lícito do objeto ilícito e do objeto ou do trabalho chamado proibido. Então você vai somar a informação do agente capaz com a informação do objeto lícito. Aí eu quero lembrá-los desse detalhe. No objeto lícito aqui, ó, vocês por acaso lembram disso na doutrina? Vou puxar a setinha aqui também, vocês obviamente podem colocar aqui para baixo, tá? Vou só aproveitar aqui esse esqueminha do quadro. A diferença no objeto lícito entre objeto ilícito, vou chamar de objeto ou trabalho ilícito, tanto faz, ó, vou pôr aqui, ó.
trabalho ilícito e trabalho proibido. Existe uma diferença entre esses dois, ok? Trabalho ilícito e trabalho proibido. Então é só para lembrá-los que como a lei exige que o contrato tenha como objeto lícito, o que vocês acham se o objeto do trabalho for ilícito? Eu pergunto, o contrato será válido? Não, porque o objeto é ilícito, o objeto é criminoso, ok? Então, se você trabalha, por exemplo, com tráfico de droga, é um trabalho ilícito. Dá para pedir vínculo do empregado com o traficante principal? Não dá. Então, se você trabalha e o objeto do seu trabalho é um crime, então você tem um trabalho ilícito ou ilegal. Trabalho ilícito ou ilegal não tem efeito nenhum, ele é inválido aqui, ó. Efeitos. Ele não gera efeitos. Mas veja, o objeto do trabalho é ilegal. O objeto do trabalho é ilegal, ok? Agora, trabalho proibido é diferente de trabalho ilícito? Sim, porque trabalho proibido não é ilegal, ele é apenas irregular, então ele surte efeitos. Mesmo sendo proibido, ele vai gerar efeitos. Por quê? Porque ele trata de apenas uma irregularidade. Alguns chamam de trabalho irregular também. Irregularidade é descumprimento de uma regra de proteção. Aqui, ó. Descumprimento de norma de proteção. Quando o empregador contrata um empregado e descumpre normas de proteção, mas o objeto do trabalho é lícito, é legal, estamos diante de um trabalho proibido. Curiosamente, o trabalho proibido surte efeitos. No entanto, se você trabalha com o objeto do seu contrato ilegal, num crime ou numa contravenção, então, nesse caso, ele não surtirá efeitos. Certo? Lá no gabarito, né, porque todas as questões têm um gabarito, já já nós vamos chegar no gabarito, lá eu coloquei até exemplos para vocês de trabalho ilícito e de trabalho proibido que vocês acham lá na jurisprudência. Exemplo, um exemplo de trabalho ilícito que tem na OJ 199, ela está lá na apostila mencionada esse exemplo para vocês no gabarito no final. Essa OJ 199 fala que trabalho com jogo do bicho é ilícito. Então ele não surte efeitos, porque eu tenho uma contravenção. Agora, o trabalho proibido tem uma súmula do TST, a 376, que fala do trabalho de policial militar. O policial militar ele é proibido de trabalhar fora, né, do âmbito militar. Ele não pode ter um vínculo de emprego. Mas se ele tiver um vínculo de emprego, ele vai ganhar todos os direitos trabalhistas. Claro que ele vai ser punido, porque ele fez algo proibido, mas ele vai ganhar todos os direitos trabalhistas. Portanto, exemplos aqui para vocês, né? Mas essa questão não abordou nenhum. O exemplo da questão foi o quê? Trabalho noturno do empregado menor de 18 anos. Aí eu pergunto para vocês, agora você volta para a questão. Qual que era a mesma atividade que a Vera fazia? Agora, já sabendo de tudo isso aqui que eu coloquei para vocês, vamos voltar para a questão para descobrir. Pode voltar lá para mim. Olha lá. Vera tem 17. Então já sabemos que ela não podia trabalhar à noite. Contratada como atendente de loja de conveniência, trabalhando de 19 às 7 da manhã. Então notem, ela trabalhava à noite com 17 anos. Isso é proibido, está errado. Então houve um descumprimento de norma de proteção do trabalho. Mas a pergunta central é, qual que é o trabalho dela? Ela trabalhava como atendente de loja de conveniência, não foi? Então, vem para cá de novo. Pergunto, atendente de loja de conveniência é um trabalho ilícito? É ilegal ser atendente de loja de conveniência? Não. Mas ela não podia trabalhar à noite, então é um trabalho proibido e não um trabalho ilícito. Se a questão estivesse falando que Vera trabalhava com tráfico de droga, que Vera trabalhava em uma clínica de aborto clandestino, se Vera trabalhasse com jogo do bicho, aí seria um trabalho ilícito, porque o objeto é ilegal.
independentemente da questão da idade. Aí vai ser irrelevante, porque é ilegal. No entanto, o trabalho que a Vera desempenhava era um trabalho lícito, era um trabalho legal. Ou seja, o objeto é lícito. Trabalhava numa loja de conveniência. Não tem nada de errado nisso. Portanto, o objeto não é ilegal. Porém, o empregador descumpriu uma norma de proteção do trabalho, qual seja, menores de 18 anos não podem trabalhar à noite. Então, quando você se deparar com uma situação assim, que o objeto do contrato é legal, porém existe uma irregularidade porque o empregador descumpriu uma norma, certo? Diante dessa circunstância, como nesse caso, você tem um trabalho proibido, que vai gerar efeitos, tá? A questão não entrou nesse mérito não, mas eu já digo para vocês, isso aqui vai gerar efeitos. Então Vera vai ganhar todos os direitos trabalhistas. Óbvio que o contrato dela não vai ser válido porque ele tem proibição, mas os efeitos ela recebe, ok? Com base nisso, então, fechando a questão, qual que vai ser a resposta mesmo? Vai lá na tela para mim. Aqui, diante desse caso, letra A hipótese é trabalho proibido. Letra A é a resposta certa. Veja o outro. Letra B diz que ele é plenamente válido. Não, ele não é válido porque ele é proibido. A letra C fala que é uma atividade com objeto ilícito. Também não é, porque o objeto é válido. E a letra D fala que por ter 17, ela não pode trabalhar na jornada 12 por 36. Está errado, não existe essa restrição na lei. Portanto, a resposta certa é a letra A, da questão sobre nulidade aí para vocês, beleza? Pode voltar aqui para mim. Então é isso, veja que essa questão é uma rara questão que não envolve um artigo da lei ou uma súmula do TST, certo? Mas é uma questão muito comum, o examinador da OAB gosta muito desse tema. Então lembrem dos pressupostos da relação de emprego para existência e dos elementos para validade, com os detalhes da idade e a diferença entre objeto ilícito e objeto proibido, porque o trabalho proibido vai continuar gerando efeitos, como é o caso de empregados menores trabalhando, certinho? Então, com isso, encerramos essa primeira questão. Pode fechar esse bloco aí para a gente.